Ó, foi que eu mostrei. Eu mostrei que na reta toda, se eu pegar U e V, aí quando eu pego, tá aqui o F de U, tá aqui o F de V. Quando eu pego esse segmento está o quê? Por cima do gráfico, porque o F de X está por baixo. Então não tem jeito. Mas isso não é só para esse segmento, é para qualquer segmento. Então a função tem que ser com cavidade voltada, tem que ser assim, o gráfico tem que ter cavidade voltada para cima. Tá certo? Então isto diz que F, a função quadrática, ela é o quê, hein? Ela é estritamente o quê, hein? Estritamente convexa aonde? Em toda a reta. Isso porque o A é maior do que zero. Se o A for menor do que zero, qual é a conclusão que você chega? É estritamente côncavo, porque a desigualdade vai ser menor. Porque o A é negativo, isso aqui é positivo. Entenderam aí? Está aí justificado, agora não tem mais jeito. Sem cálculo. Preste bem atenção. Onde foi que eu usei cálculo aqui? Onde foi que eu usei cálculo? A definição de convexidade, eu estou usando cálculo? Não. Não. Essa demonstração aqui é usando cálculo? Não. Só que o cálculo, veja bem, se eu for procurar um artifício desse, né? Uma adivinhação, né? Parece que a conta está... Para toda função, o negócio fica praticável. Então eu preciso do critério. E sabe qual é o critério? O sinal da derivada segunda. Aí é que entra a derivada segunda. Porque observe uma coisa, ó. Olha a intuição. Vamos ver a intuição. Vamos botar a intuição para a nosso favor. Tá? A intuição. Você diz, a derivada segunda. É bem intuitivo isso. Se a derivada segunda é positiva no intervalo, nesse intervalo a função é estritamente convexa. Por quê? Por quê? Bem, a intuição vai dizer por quê. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Se a derivada segunda no intervalo, está aqui o intervalo. Pega o intervalo aqui. O intervalo é esse. Se a derivada segunda é positiva, significa que a derivada primeira é estritamente crescente. Porque quem é a derivada segunda? É a primeira derivada da derivada primeira. Se a derivada de uma função é positiva no intervalo, nesse intervalo a função é estritamente crescente. Então, olhe, a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Se a derivada segunda é positiva, é porque a derivada primeira é estritamente crescente. Mas quem é a derivada primeira? É o coeficiente angular da reta tangente. Significa que ao longo de I, o coeficiente angular da reta tangente ele está aumentando. Então as retas tangentes, elas são que ser assim, ó. Elas estão aumentando. Porque o coeficiente angular só está crescendo. Então eu vou fazer um sexto aqui e o gráfico vai ter que passar tangenciando. E para ele passar tangenciando não tem jeito. Vai ter que ter concavidade voltada para onde? Para cima. É bem intuitivo, mas não é demonstração. Tá certo? Mas a demonstração é simples. A demonstração é... Professor, onde é que entra a derivada segunda aí? Onde é que ficou? Tá aqui, meu filho, a derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, quem é a derivada segunda? Derivada da derivada primeira. Uma função, se a sua derivada é positiva, ela é no intervalo, ela é o que nesse intervalo? Então, quem é que é estritamente crescente? A derivada. Mas a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. E quando é só crescente, professor? Quando ela é só crescente? Se ela é só crescente, ela é convexa. Se ela é estritamente crescente, vai ser estritamente convexa. E quando é crescente, vai ser
Mas por quê? Bem, isso aí não é demonstração. Isso aqui é só intuição, dizendo, rapaz, é verdade. Mas será que é verdade mesmo? Bem, tem que ir. Mas olha, é o tipo de coisa, isso aqui eu vou demonstrar. Tem certas coisas que eu estou omitindo na demonstração, mas isso eu vou demonstrar para levar a intuição com a coisa analítica. Tá? Então, olha aqui. O que eu estou enunciando para vocês, a meia boca, que eu vou enunciar agora de forma correta, é a seguinte proposição. Proposição. E aí você vai entender aqui. Teorema, o uso do teorema do valor médio, tá? O teorema do valor médio é um dos 5 grandes resultados do cálculo. Primeiro, regra da cadeia. Teorema do valor intermediário. Teorema do valor médio. Depois, teorema fundamental do cálculo e teorema da função inversa. Você tem que sair do cálculo sabendo usar o enunciado desses 5 teoremas. Então, proposição. Proposição é a seguinte, ó. Professor, qual é o teorema fundamental do cálculo B? Eu ainda não aprendi para ensinar vocês. Tá? Seja um I contido em R. Algo que o senhor deu naquela Um intervalo. O teorema da aritmética, não foi? Teorema fundamental da aritmética, meu filho. Tá? Seja um I contido em R, um intervalo. E F, uma função. Tá? Se F é contínua em I. Se F é contínua em I. F é duas vezes diferenciável, quer dizer, tem derivada segunda no interior de I. Você já sabe o que é o interior do intervalo. É o intervalo tirando seus extremos. E a derivada segunda em x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no interior de I, ou seja, vamos repetir, a f é contínua em I, a f é diferenciável no interior de I, e a derivada segunda é maior que ou igual a zero em cada x do interior de I. Então a conclusão daqui é que a f é convexa em I. Ao longo de I, o seu gráfico tem concavidade... Não, concavidade é só quando for estritamente convexa. E aí você vai ver da demonstração que se a derivada segunda for positiva, qual é a conclusão que você vai chegar? É que ela é estritamente convexa. Aí sim, o seu gráfico tem concavidade ao longo de I, concavidade voltada para cima. E a prova disso, ó? Prova disso é a definição. Não vou esquecer. Quando é que uma função é convexa? Quando você tem isso aqui menor ou igual, qualquer que seja A e B e X e I, com A menor do que X, menor do que B. Então observe, ó. Olha a prova disso. A prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí, silêncio, dados A, B e X em I. Dados A, B e X em I. Com A menor do que X, menor do que B. Tá? Se você pegar A, B e X em I com A menor do que X, menor do que B. Vamos voltar para as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses aqui? F é contínua em I. F é diferenciável no interior de I. E a derivada segunda é duas vezes diferenciável. E a derivada segunda é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x no interior. Bem, vamos demonstrar o seguinte. Calma aí. Isso aqui é o corolário. Estou pensando no corolário. Isso aqui é o corolário. Na realidade, o que eu quero demonstrar é isso. F é
diferenciável, F é diferenciável em interior de I. E F' é estritamente crescente em I. Crescente em I. Hipótese mudou. Professor, e o que você apagou? O que eu apaguei vai valer, tá certo? E F' é... Estou atrapalhado das ideias. E F' é crescente em I. Então, F é convexa em I. Esqueçam por enquanto o que eu escrevi, é isso que eu quero. Ele está aí? Ixi, cara, puxa aqui para mim, por favor. Tira daí de dentro, senão eu vou... Tira aí, só para eu assinar. Vou assinar sem sujar. Vira para mim, por favor. Eu tenho que assinar do outro lado, que eu sou coordenador também. Cadê? Bota aí, bota dentro e entrega para ele. Tá? Obrigado. Então vamos lá, ó. Quanto tempo? 11 minutos. Quanto? 11 minutos. Pronto, por aí. É bom que quando... Seja um I contida em R um intervalo e F uma função. Se F é contínuo em I, F é diferenciável no interior de I, e F' é crescente em I, então F é convexa em I. É isso. Tá? Eu prefiro demonstrar assim, depois eu vejo o outro. Prova. Admita as hipóteses. Daí, dados A, B e X pertencentes a I, com A menor do que X, menor do que B. Bem, gente, olha aqui o intervalo, vou desenhar aqui para vocês. Está aqui a reta, está aqui o intervalo I, está aqui o A, está aqui o X, está aqui o B. Então considere o seguinte, considere o intervalo AX, você tem dois intervalos, você tem o intervalo XB. E pega os seus interiores, que é o intervalo aberto AX e o intervalo aberto XB. As hipóteses dizem que a F é contínua em I. Se a F é contínua em I, a F é contínua nesse intervalo e é contínua nesse. Porque esses dois intervalos estão aonde? Estão dentro de I. A F é diferenciável no interior de I. E aonde estão esses dois intervalos? No interior de I. Então a F é diferenciável nesse intervalo e nesse. Ou seja, a F é diferenciável nesse intervalo e no seu interior, que é o intervalo aberto. A F é diferenciável nesse intervalo fechado e nesse intervalo aberto. Isso são as hipóteses de que teorema? Teorema do valor médio. Então a conclusão imediata é que é o seguinte: daí, dados A, B e X em I com A menor do que X, menor do que B, existem C no intervalo aberto AX e D no intervalo aberto XB, tais que a diferença, o quociente F de X menos F de A dividido por X menos A. Eu estou aplicando o termo valor médio aqui, ó. A F é contínua no fechado, é diferenciável no aberto. Então existe um C no interior do intervalo AX, tal que esse quociente é a derivada da F aonde? Em C. E existe um D no intervalo aberto XB, tal que F de D
menos f de D não. F de B menos f de x sobre B menos x. Isso é igual a quem? A f' de quê? De D. Agora, onde é que está o C? O C está aqui. Onde é que está o D? O D está aqui. O C é o quê? Menor do que o D. Só que tem uma hipótese aqui que diz o seguinte: a função f' ela é crescente em I. Então, como o C é menor do que o D, a derivada da f em C é menor que ou igual à derivada da f em D. Logo, você vai ter que essa diferença aqui, esse quociente, desculpe, é menor do que essa derivada, que é menor do que essa derivada, então isso aqui é menor do que isso. Ou seja, tá filmando aí, LG? Ou seja, você vai ter o seguinte, ó. Esses denominadores, eles são positivos, não são? Então eu posso multiplicar em cruz e a desigualdade continua. Ou seja, é como se eu multiplicasse a desigualdade por quem? Por 1 sobre x menos a vezes b menos x. Não é um número positivo, não é? Quando eu multiplico, a desigualdade altera? Não. Mas se eu multiplicar essa desigualdade aqui, é como se eu estivesse multiplicando em cruz. Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com f de x vezes quem? Vezes b menos x menos f de a vezes o quê? B menos x. Acabou, não acabou? Menor que ou igual, acabou desse lado, né? Menor que ou igual a quê? A f de b vezes o quê? X menos a menos f de x vezes o quê? X menos a. Assim, agora vamos fazer a conta direitinho. Assim você vai ter o quê? Opere, ó. Opere. Pegue esse termo que multiplica o f de x aqui e leve para o lado de cá. Eu vou ficar com o quê? Com f de x vezes b menos x mais f de x vezes x menos a. Se eu colocar o f de x em evidência, eu fico com o quê? Com f de x vezes b menos x mais x menos a. Quanto é que dá isso? B menos a. E isso vai ficar menor ou igual a quê? Aí aqui tem f de b vezes x menos a. E quem é que falta passar? Quem é? Falta passar o quê? F de a. Aí passa com o quê? Mais. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e subtrair aqui f de a vezes x menos a. E para não alterar eu vou fazer o quê? Somar f de a vezes x menos a. E agora eu trago o meu termo que eu quero. Qual é? Mais f de a vezes quem, hein? B menos x. Por quê? Eu quero mostrar, hã? Aonde? Menos a, menos peixe. Ah, sim, que é x menos a. Que eu não quero que altere, né? O que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que vale essa desigualdade, não quero? Você não pode perder o seu norte. Qual o seu objetivo? É mostrar que quaisquer que sejam A, B, X, A, B, X e I. Com isso aqui, você vai ter essa desigualdade. Então vamos lá. Você consegue? Deste modo, então você tem isso. Assim você tem isso. E, portanto, você vai ter o seguinte. Como é que fica aqui? Fica f de x vezes b menos a menor ou igual a quê? Quanto é que dá esse com esse, hein? F de b menos f de a
x menos A. E quanto é que dá esse com esse? Mais f de A vezes quanto? B menos A. Deste modo, divide tudo por B menos A. Então, o que é que eu obtenho? F de x menor ou igual a quê? A f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A mais quanto? Mais f de A, que é o que eu queria. Ou seja, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte: quaisquer, diante das hipóteses, quaisquer que sejam A, B e X em I, com A menor do que X menor do que B, eu tenho essa desigualdade. O que é que isso diz? Isto diz que F é convexa. Aonde? Em I. Isto diz que F é convexa em I. Agora eu te pergunto, se a derivada for estritamente crescente, quando você chegar aqui, qual é a conclusão? Qual é? É que é menor. Aí você vem menor, 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 menor. Aí qual é a conclusão? É que ela é estritamente convexa. Que côncava, cara. Se a função for estritamente crescente, qual é a conclusão? C menor do que D, a derivada em C menor do que a derivada em D. Aí você vai ter a desigualdade estrita. Menor, 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 menor. Aí você chega que ela é estritamente convexa. Ok? Se a derivada for decrescente, aí você troca tudo, aí você chega que ela é côncava. Se a derivada for estritamente decrescente, aí você chega que ela é estritamente convexa. E aí sai o corolário, que é o que interessa pra gente, ó. O coloralzinho aqui, ó. Corolário. Corolário. Hã? Pronto, encerra aí.